é muito estranho quando você conversa com um cristão, com alguém que diz que nasceu de novo, e essa pessoa não tem fome pelas escrituras. E as pessoas sempre ficam nessa. Ah, mas estudar a letra mata. Irmão, o que mata é a ignorância. A Bíblia diz que o povo perece por não conhecer. Então, alguém que não conhece as escrituras, não conhece Jesus. Alguém que não conhece doutrina, ela não vai ter profundidade para falar das coisas de Deus. É por isso que a gente vê tanta bobagem das pessoas pregando e as pessoas anunciando na internet, até em muitas igrejas. Por quê? Porque as pessoas elas pegam apenas um versículo, ou elas pegam apenas um atributo de Deus, e elas fragmentam a totalidade de Deus naquilo. Mas Deus é completo. É o que nós estávamos conversando. Eu não só posso falar que Deus é amor, cara. Eu sei que Ele é amor porque as escrituras me garantem. Mas existem coisas que são paradoxos. O Evangelho de João, no capítulo 3, vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Para quem? Para todo aquele que nele crê. Né? Não pereça, mas tem a vida eterna. Amém. Deus amou todo mundo. Né? É a narrativa da galera. Não, beleza. Deus amou toda a criação. E Ele colocou apenas uma condição. Se crer. Porque quando você vai para o verso de João 3,36, lá vai estar escrito que aquele que não crê já está condenado. A ira de Deus está sobre ele. Porque a gente acha que esquece. A gente esquece que nós éramos inimigos de Deus. Ah, mas eu não roubava, eu não matava. Não, mas nós éramos inimigos de Deus. Porque todo aquele que não tem Cristo como Senhor é inimigo de Deus, cara. Hoje, uma mensagem é o suficiente para a gente pregar. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com essas 3 palavras você prega o Evangelho com tranquilidade. Eu sou o caminho. Não há outro mediador, é Cristo. Jesus, Ele é o único caminho que leva a Deus. A salvação pertence ao Senhor. Então, sem Deus, não tem salvação. Sem Cristo, não há caminho para chegar a Deus. Então, eu posso falar biblicamente que todo aquele que não tem Cristo, ele está condenado ao inferno? As pessoas ficam assim, ó. Não, mas aí vou estar julgando. Não, irmão, não é julgar, é Bíblia. Dizer para alguém que ela está indo para o inferno é falta de amor. É muito amor, cara. É a verdade. É muito amor. Viver na lei só Exatamente. matava. Até porque Paulo, quando ele escreve ali aos Coríntios, né, que ele está falando acerca disso, ele está falando exatamente isso. Pela lei, vocês não vão conseguir viver. Vocês vão viver agora pelo Espírito. Porque nós somos ministros da nova aliança, respeitando, né, a exegese, respeitando a hermenêutica, respeitando, né, a dispensação do Velho Testamento, mas entendendo que eu vivo da nova aliança. Entendendo que eu preciso pregar uma mensagem cristocêntrica. Entendendo que a minha mensagem tem que ser uma mensagem de cruz. Entendendo que Jesus ele é suficiente. E isso as pessoas às vezes não entendem. Hoje, eu afirmar que Jesus é suficiente para algumas pessoas é uma ofensa, cara. Só que olha só, a Bíblia diz que a obra ela foi completa. Todo o escrito de dívida foi pago na cruz do Calvário. Na cruz nós recebemos salvação, libertação, cura. Toda a escrita de dívida foi paga, não tem dívida nenhuma mais. Então hoje eu não tenho que usar de elementos secundários para conquistar algumas coisas. Mas quando eu leio e quando eu estudo as escrituras, eu vou perceber que a obra ela foi completa. Tetelestai, está pago, está consumado, já não há escrito de dívida. Mas o que eu não posso fazer é anular as minhas responsabilidades. E aí eu acho que as pessoas, às vezes, por não me entender isso, elas acabam querendo diminuir essa verdade. Mas a verdade é que Jesus ele é suficiente. Não existe Jesus e mais alguma coisa. Então tudo aponta para a cruz. Então a nossa mensagem precisa ser uma mensagem cristocêntrica. A gente precisa entender que o nosso culto tem que ser um culto onde Cristo aparece. Eu tenho uma responsabilidade com o Senhor. A minha responsabilidade é o quê? Levar a mensagem até o ouvido daquela pessoa. Quem vai descer para o coração é o Espírito Santo de Deus. Você sabe que pela fé você foi salvo. Que pela fé tudo que se trata de algo espiritual é movido por ela. Mateus capítulo 13, verso 19 vai dizer: ouvindo as palavras do reino, é uma parábola que está falando ali, ouvindo as palavras do reino que são semeadas, você não entendendo elas, o que acontece? Vem o maligno, rouba tudo aquilo que foi semeado no seu coração. Então, quando nós estamos num ambiente culto, num ambiente de ensino, num ambiente de mesa, onde a palavra está sendo comunicada, e a gente não entende, o que aconteceu? O inimigo roubou a palavra da pessoa. O que acontece muito nas igrejas hoje. A pessoa está aqui, ó, está acompanhando o jogo de futebol, está vendo o WhatsApp, está no Instagram. Então, assim, é uma porta que ela abre, é uma legalidade que ela dá para que o inimigo venha e roube aquele momento. Tem pessoas que são alimentadas apenas pela palavra de domingo à noite.
É por isso que a luta, é por isso que as provações são grandes. Porque ela não tem o hábito de se relacionar com as Escrituras. Eu costumo dizer que era igual o povo que saiu do Egito, né? Sim. Chega para Moisés e fala lá, Moisés, você recebe lá de Deus e passa para a gente. Recebe o que foi revelado para o pregador e vai embora, durante a semana não se alimenta mais. Eu sempre gosto de usar o exemplo de Paulo em Atos, quando ele está pregando para Lídia. E aí a Bíblia vai dizer, cara, que não é Paulo que convence Lídia enquanto ele está pregando, mas que é o próprio Deus que abre, que ilumina o coração de Lídia para que ela entenda aquilo que Paulo está pregando. É Deus que abre o coração dela. Nós que temos acesso à plataforma tem que ter esse pensamento. A minha responsabilidade é só uma: pregar a palavra de Deus. Quem vai iluminar o coração, quem vai abrir o entendimento é o Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você sobe numa plataforma para poder pregar, irmão, se você pregou a palavra de Deus, foi gerada fé. Agora, se não gerou fé, se foi pregada a palavra, aquela pessoa simplesmente foi roubada por distração. Eu sempre falo e oro, cara, para que Deus permita que as coisas boas nos roubem dos lugares de propósito. Porque as coisas boas têm nos roubado do lugar de intimidade com o Senhor. Sim. As coisas boas não são pecados. Muitas coisas que são lícitas, que são permitidas, mas roubam o nosso tempo. Faz uma pergunta, qualquer lugar que você um dia for pregar: quem aqui ama o Senhor? A igreja inteira vai levantar a mão. Quem ama a Escritura? Todo mundo vai levantar a mão e vai falar assim. Aí as próximas você não pede para responder. Quem orou hoje? Quantos livros da Bíblia você já leu nesses 3 meses do ano que já se passou? Então as pessoas, elas querem Deus, mas elas não querem gastar o tempo com Deus. Isso só vai roubando o seu tempo, cada dia mais. Não que a gente não deva se preparar para um mercado de trabalho ou para um propósito. Mas quanto tempo a gente vê que a gente vai dando prioridade a outras coisas e esquecendo as coisas de Deus, né? Exatamente. Tem uma fala de João Calvino que ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E isso é muito verdade, cara. Porque você vai priorizar aquilo que você de fato dá valor. Você sempre vai valorizar e vai priorizar aquilo que é importante para você. Agora, uma pergunta que eu sempre falo: será que nós estamos se importando com aquilo que Deus se importa? Será que nós sabemos o que Deus se importa? São perguntas que nós precisamos fazer constantemente. Será que eu tenho feito algo para chamar a atenção de Deus? Será que o meu servir na minha comunidade de fé local é para que Jesus seja glorificado ou é para que eu tenha meu nome conhecido? As pessoas deveriam ter muito temor, porque vai ser um trabalho em vão, né? Porque não adianta você trabalhar em busca de aprovação das pessoas. Eu sempre falo, eu fico com a palavra de Pedro: cara, se eu estou agradando a Deus, não importa quem eu desagrade. Porque as pessoas que eu desagradar aqui hoje, um dia pode estar comigo na eternidade. Mas se eu desagradar ao Senhor, cara, eu não vou estar com ele. Possa ser que eles estejam lá e eu não. Então, em desagradar as pessoas e desagradar a Deus hoje, eu prefiro desagradar as pessoas. Eu gosto de usar também a referência de Davi. Davi, em 1 Crônicas, no capítulo 13, quando Davi ele reúne os capitães, reúne o povo ali para ele levar a arca da aliança que estava ali em Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi ele toma simplesmente a decisão. Ele reúne o povo, ele reúne os capitães e ele decide que nós vamos levar a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. A intenção do coração de Davi era ruim ou era boa? Era boa. Mas Deus pediu para ele fazer? Deus não pediu para ele fazer. É tanto que quando você discorre esse capítulo de Crônicas 13, 1 Crônicas 13, você vai ver que no meio do caminho, né, quando estão tirando a arca da casa de Abinadab, alguém morre, cara. Uzá morre por conta de uma atitude errada. Então cai naquilo que nós estávamos conversando. Às vezes uma atitude errada nossa em querer fazer aquilo que Deus não pediu para fazer, por ser a boa intenção do nosso coração, a gente acaba matando alguém. A gente acaba, né, permitindo que alguém morra do nosso lado. Então é muito perigoso quando a gente decide seguir o nosso coração. O nosso coração não é, nem sempre ele é a direção que Deus quer. A ponto de Davi depois ir diante de Deus e fazer a oração que ele deveria ter feito no início. Vamos abrir uma caixinha de pergunta? Opa. Tem pergunta aí, os internautas estão fazendo. Deixa eu fazer. O William vai fazer ali pra gente, ó. Vou seguir aqui com a pergunta da Eduarda. Bruno, quais são os seus conselhos que você daria para os jovens sobre o Evangelho e a Bíblia? Eu acho que conhecer a Cristo é você conhecê-lo por meio das Escrituras. Então, paixão, né, pela palavra de Deus, reverência e temor ao Senhor, né, e uma vida de constância.
Porque às vezes nós se preocupamos em ser intenso no evento. Nós vamos para uma conferência, nós vamos para o culto e nós damos 200, 300% daquilo que nós não damos o ano inteiro. E digo em relação ao Senhor. Então, ao invés de ser tão intenso, procure a constância. Se não lê, comece a ler. Leia um livro, um capítulo, mas comece. Porque a constância vai fazer você alcançar a intensidade. Mas nem sempre a intensidade vai fazer você alcançar a constância. Então seja constante no Senhor. Busque realmente conhecer o Senhor por meio das Escrituras. Bruno, como podemos incentivar mais os jovens a buscarem a presença de Deus? Olha que pergunta boa. Trazendo aqui o gancho da resposta anterior, agora decidindo mesmo, entendendo que se você realmente foi encontrado por Jesus e você realmente ama o Senhor, você tem que entender que é uma vida de renúncia. Se você já veio no Vinde a mim, agora você precisa entender o Vinde após mim. Você precisa se tornar um discípulo. E um discípulo de Jesus não vive de qualquer forma. Ele vive como alguém que busca conhecer o Senhor todo dia. Então é isso que eu acho que nós precisamos realmente, né, levar para as pessoas, para que elas entendam que eu sou um cristão. E um cristão não é um frequentador de culto. O cristão não é um telespectador. Mas o cristão é alguém que ele se apresenta, é Romanos 12:1, se apresenta como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, que é prestando o seu culto racional, o seu culto espiritual, o seu culto de entendimento ao Senhor, entendendo que o culto a Deus, ele não só está relacionado ao domingo à noite, à quarta, ou não sei o dia do culto da sua congregação. O culto são todos os dias. Nós deveríamos chegar no culto pronto. Sim. Precisaria do louvor, não que não seja bom, para adorar o Senhor. Exatamente.